Estamos em Ribeirão Preto, a conhecida capital do chopp. E essa é a terceira vez que eu tô fazendo isso. A gente tá aqui para documentar esse movimento da cerveja artesanal. E para isso eu chamei mais dois amigos. Salve, Gambá. Saúde, pode sacana. Esse é o The Beer Hunter. Fala, meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025 e é com imenso prazer que apresento a vocês mais um episódio do The Beer Hunter. Hoje nós estamos na TEP, que é o bar da Caia e da Nordlands, e hoje é o nosso segundo episódio, dedicado a apresentar a história da cervejaria Caia. Estamos em presença, mediante a presença do Ari e do Tony. Obrigado por terem aceitado o convite, obrigado por terem aberto as portas da casa mais uma vez. Prazer é todo nosso. Satisfação muito grande. Tonizão e Ari, para darmos início, com qual cerveja iremos harmonizar esse nosso bate-papo? Hoje o bate-papo vai ser harmonizado com a Session IPA, é uma cerveja bem leve e refrescante para a gente aproveitar o calor de Ribeirão Preto. Esse bate-papo gostoso, muito dry hop, muito lúpulo. Saúde, rapaziada. Boa. Refrescante. É boa. Muito refrescante, leve, aromática. É, o lúpulo Citra dá um toque especial aí. Citra. De malte, Tonizão, o que é que vai nela? Nela a gente usa um Pilsen, Pale Ale e Melanoidina. Pilsen, Pale Ale e Melanoidina. Melanoidina para dar um toque leve, a cor. Aham. Cara, que bacana. A melanoidina, ela simula, a decocção, não é isso? Geralmente a galera utiliza, pra poder... Sim, para dar um pouco de cor, para dar um pouco mais de corpo, aproveitar, fica muito boa. Pô, que bacana, meu irmão. Rapaziada, tipicamente uma curiosidade muito grande que a galera tem é de saber como que tudo começou, né? Então, acho que não tem uma forma melhor de começar do que perguntar pra vocês como que surgiu a paixão pela cerveja. Bom, vou começar aí falando. Mas no meu caso, foi um evento específico, fui com o pessoal, amigos, num bar famoso aqui de Ribeirão, chamado Vila Dionísio. Vila Dionísio. E no meio da noite, tomando cerveja, conversando, num determinado momento, eu já tinha tomado algumas também. Não sei se você conhece lá, mas tem várias chopeiras lá ficadas no balcão. Aham. E cheguei lá, achei bonito uma das chopeiras, falei assim, eu quero uma dessa. Aham. E aí, esperando o cara me dar um copo normal e tal, Sim. igual eu tava tomando. Aí, consequentemente, era uma da Weiss Stephanie, que é uma Weiss, e ele me serviu naquele copo bonito da Weiss e tal, e, tipo, eu olhei e falei assim, nossa, que negócio diferente. Comecei a tomar e falava assim, caraca, gosto diferente, totalmente diferente, sabor, aroma. Se tomava um gole, falava assim, nossa, tem gosto disso, tomava outro gole, gosto disso. Ainda saí, não, toma isso, toma aquilo e tal. Vê o que você sente? Você sente chocolate? Cara, é diferente, de tudo que a gente já experimentou previamente, Quando a gente toma um artesanal, sabe, tipo assim... Eu era acostumado, na verdade, a tomar breja com meus familiares, pai, mãe e tudo mais, tal. Eu reunia todo mundo, comprava uma caixa lá de branco, Skol, Antártica, o que fosse, e mandava bala. A hora que você toma um negócio que tem um gosto totalmente diferente, você fala assim, caraca, tem algo a mais. E aí, depois desse dia, eu comecei a pesquisar o porquê que aquela cerveja era tão diferente da que eu já tomava. E aí, quando você começa assim, cerveja artesanal e tal. E aí começa a vir equipamento, você produzir em casa. Aí eu descobri que eu podia fazer em casa. Olha, isso era em que época, mais ou menos? Foi meados de 2009, 2010. 2009, 2010, bacana. Foi introduzido bem cedo, assim, minha introdução ao meio da cerveja artesanal foi mais tardia. Mas que bacana, cara, 2009... Foi devagarzinho, procurando equipamento, montando umas coisas e tal, até... Porra, que bacana. Mas foi bacana pra caramba. E tu, Tonizão? Cara, o meu foi parecido no sentido de que a gente sempre começa a gostar de cerveja artesanal, Isso acho que o pessoal mais de 35 anos pra cima começou com a Weiss. Então foi tomando a Paulaner, a Stefaner, e você ia experimentando um negócio diferente, sabores diferentes, Mas acho que quando eu comecei a gostar mesmo, assim, ter aquela vontade de procurar cerveja artesanal, experimentar outros estilos, foi na cervejaria Invicta. Eu já tinha mudado para o Ribeirão, era uma cervejaria perto de casa, uma cervejaria muito grande. E eu lembro, eu tava começando a namorar, com a minha atual esposa. Que bacana. E até hoje eu
Eu lembro do gosto da cerveja, que é a Black Cat. Black Cat. Black Cat é gostosa também. É muito boa. E essa foi a cerveja que eu tomei e falei, meu Deus do céu, né? O que é isso? Uma cerveja escura, com lupulagem, ela é doce, mas tem um teor alcoólico ali razoável, então não aparecia. E foi a partir dali que eu comecei a querer experimentar tudo. Aí era IPA, enfim, estilos diferentes, belgas, triple, quadruple, e a partir daí começou, né? Eu me lembro que você me falou uma vez, mano, que você tava no curso de sommelier e no momento de uma análise sensorial ali, às cegas, você Ele foi botou essa cerveja no teste cego e foi a única que eu acertei. Eu tenho algumas dificuldades com o paladar, assim, memória olfativa, né, de paladar, mas essa foi impressionante, né? Que tem isso, a cerveja tem um pouco disso ela te traz memórias, né? Então não só o paladar ou o olfato, mas ela mexe também com todos os neurônios do cérebro, a memória é impressionante. O Vila Dionísio, assim, é a minha primeira escola dessa área da cerveja artesanal, né? Eu trabalhei no Vila como garçom por 1 ano e, tipo assim, eu falo pra todo mundo, cara. Eu falo pra todo mundo. Eu acho que eu nunca fui tão feliz em minha vida trabalhando em um lugar quanto eu fui no Vila. O clima do Vila era muito bom, né? Cara, é fantástico. Interação com os funcionários, com os clientes e, pô, ser rodeado das melhores opções de cerveja artesanal que tem, né? Eu tava ainda no processo de aprender a ser garçom, né? E aí tinha o Lucão lá, experiente, que só me ensinou muita coisa. E aí o Lucão para assim e fala assim, Ítalo, vem cá pra eu te ensinar um negócio. Aí ele pega na bandeja uma Paulaner, o copão trincando, vai numa mesa com 20 pessoas e serve a Weiss, nessa altura aqui, ó. O copo aqui embaixo, a Weiss cai. Meu irmão, o Vila parou, assim, todo mundo ficou olhando pro cara. Eu falei, puta que pariu, o que é isso, cara? Tem que tomar essa cerveja. E, rapaziada, vocês já foram caseiros, cervejeiros caseiros anteriormente? Sim. 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 Acho que todo mundo começou em casa com a mulher ou a mãe brigando. Falta de espaço, cozinha suja. No fogãozinho de casa, né? Exatamente. Esse malte tá aqui faz 2 dias, tá fedendo. Cacete, cara. Malte azeda fica uma coisa terrível. Azeda, moer malte na pia. Moedor de café. Moedor de café, mano. Em 2009 eu comecei a pesquisar o porquê que era diferente. Sim. E aí, igual eu comentei, começa a aparecer, faça a sua cerveja, não sei o que e tal. E aí, na época, tinha bastante equipamento que você comprava tudo de uma vez. Eu falava assim, porra, é caro, né, e tal. E eu tenho uma mãozinha na gambiarra fodida. Sim, não, a gente sabe. Esse cara, o homem Ari, gambiarra. ele é o cara, ele sabe fazer tudo, mano. Você trouxe sua mochila? Eu trouxe, tá ali. Dependendo do que você pedir, lá tem. E aí eu catei e falei assim, porra, não vou pagar tão caro o negócio e fazer tão pouco litro. E aí, um dos amigos meus, ele catou e falou assim, cara, vamos comprar. Vamos começar comprando e tal. Eu falei assim, vamos. Aí fomos lá, compramos uma panela de 60 litros, compramos uma outra, foi comprando, não sei o quê. E no final de 2015, a gente fez a primeira breja. E aí já erramos, porque compramos panela de alumínio. Aí você tem que encher ela, fazer a primeira fervura para poder tirar o residual. Sim. Jogamos fora, a gente chamou de braçagem zero. Braçagem porque zero. não valeu. Tá certo. Aí no outro dia fizemos de novo e tal, e foi aprendendo. No final de 2015, na virada do ano, foi a primeira vez que eu tomei a minha própria cerveja, sem carbonatação, porque não deu pra esperar, né? A hora que eu tava ali. E começamos. E aí foi. Aí depois você começa, né? Nossa, mas se eu tiver isso daqui é melhor, né? Não, vou trocar isso aqui. Aí fomos comprando. Cara, essa parte de equipamento é uma coisa assim que você tem 1000 opções, né? Cada um vai furando panela, entra em grupo de WhatsApp. Nossa, como é que você fez isso? Exato. Dá pra fazer assim? Fiz desse jeito, é melhor. Aí, qualquer dúvida ele respondia, né? Cara, isso é da hora, não. Isso salva muito, né? O meu final foi comprar aquela panelinha já automatizadinha, bonitinha. Single vessel. Isso é o sonho, né? A praticidade. Fica fácil. É uma delícia. Compacto, suja menos, né? Dá pra você tomar sua própria cerveja fazendo numa boa. Exatamente. Sem novidade no final. Pô, a automatização é outra coisa, né? Isso é muito bacana. Mas assim, vocês começaram em paralelo, então. Eu também comecei em casa com meu cunhado, em 2011. Lá em Casa Branca, então do mesmo jeito, comprando panelinha de 20 litros, fazendo em casa, vim para Ribeirão, né? E comecei a fazer aqui, antes eu fazia só lá em Casa Branca, que era a cidade do meu sogro, do meu cunhado. E aqui comecei a fazer em casa, os amigos começavam a ir em casa, porque, pô, legal, você tá fazendo cerveja. A gente ia tomando, eu, ao contrário do Ari, eu comecei com o pé direito.
A primeira cerveja, caraca, ficou boa. Porra. As próximas 4, nem a sorte de principiante. Sorte de principiante. E aí depois você começa a pesquisar mais. Eu tava fazendo química, né? Terminando a faculdade de química, então você vai começando a aplicar conceito. Com o tempo os amigos, a gente começou a querer produzir mais. Aí eu vou começar até a seguir um pouco antes do caminho que a gente cruza com a Ari, né? Eu comecei a produzir numa república de amigos, né? Que eu estudava. Lá o Paulo e o Igor, que são sócios também, não estão aqui, mas a gente começou a fazer junto lá. E em um meio do caminho aí do Igor e o Ari se conheceram num evento, né? No Ipadei. A gente se juntou e aí resolveu dar os próximos passos, porque todo mundo tinha paixão. Todo mundo já estava fazendo cerveja boa, né? E as mulheres estavam pedindo logo para sair de casa, que não dava mais pra sujar tudo. Isso foi 2015, Ari? Agora me ajuda. Não, foi final de 2017. Em 2017, quando eu já estava fazendo cerveja, só que estava dando aquela baixa. Assim, não tava um negócio assim e tal. Tinha que desmontar tudo da área de churrasco, aí monta de novo, faz, loucura. E aí no final, eu tinha feito acho que 2 vezes no ano. Aí eu participei desse evento, me empadei e conheci o Igor. E aí o Igor falou assim, porra, faço cerveja com o Tony, com o Paulão e tal. A gente tá fazendo uma república, queremos sair de um espaço maior. Vamos com a gente, não sei o quê. Eu falei assim, não, pô, faço em casa lá ainda, desmonta. Não, vamos lá, porque aí vai ser a casa cervejeira, a gente pega os equipamentos. Nossa casa cervejeira. A gente chamou de nossa casa cervejeira. Aí falou assim, não, a gente junta todos os equipamentos, vê o que você tem de bom, a gente pega o que tem de bom, só o que tá ruim, melhora e foi fazendo. Mano, então assim, vocês juntaram então o melhor de cada um dos 2 grupos e realmente partiram para um local físico. Alugamos uma casa pra morar, ficava nos 3 quartos, pra fazer pra gente, pros amigos. E era um negócio que rodava, né? Porque a gente tinha fermentadores aí de 50... tinha de 150. 100 litros. Na casa dos meus pais, quando a gente tava fazendo, tinha um fermentador de 150 e um de 100. A gente, quando juntou, chegou a pegar algumas panelas, vender, comprar maiores. Pra consumo próprio. Literalmente. Cacete, meu irmão. Porra, que bacana. A casa a turma bate forte. Eu me lembro que você me mostrou uma foto, mano, da nossa casa cervejeira, tipo assim, com várias cervejeiras, assim, e os fermentadores tudo tinha umas dentro, 7 mano. geladeiras ou mais? No final era 12. 12? 12 geladeiras. Pra guardar barril, né? Barril, tá. Pra guardar... A gente, no final, quando saiu de lá, no começo não tinha nada. Sim. E aí produzia, e aí era, igual a gente falou, era uma casa mesmo. Produzia na cozinha e espalhando as geladeiras nos quartos, lá nas coisas e tudo. E aí, pra facilitar, a gente começou a colocar rodinha, meteu rodinha, aí ficava com os fermentadores dentro das geladeiras, jogava na cozinha e saia com a rodinha em cada quarto, sala, não sei o que e tal. E de lá, depois a gente falou assim, cara, dá pra profissionalizar isso aqui e virar uma cervejaria. Precisamos, né? Porque os amigos já compravam, a gente estava produzindo um volume razoável, né? 800 mil litros no mês. Mano, 800 litros, cara. 800 litros. Puta que pariu, cara. Isso aí é basicamente em amigo, família. Em casa, uma feirinha ou pegava. outra que a gente participava. Mano, não, assim, isso é absurdo pro nível caseiro, cara. Eu acho que não dá nem mais pra dizer, assim, que é um caseiro, né? Eu acho que talvez vocês já estavam no nível semi-profissional. Semi-profissional. Sem registro ainda, né? Mas tipo assim, puta que pariu. Mas tipo assim, só em casa e amigo e tudo mais, às vezes os caras pediam e não tinha. Exato. Fala assim, cara, vai ficar pronto daqui. Ele fala assim, não, mas é meu aniversário, eu preciso. E foi aí que a gente percebeu, pô, tá saindo, as pessoas gostam da cerveja. Acho que na época a gente fazia umas 4 receitas. Tinha, rodava pra cacete lá. Então, mas eram as 4 receitas, com bastante volume. E resolvemos, precisamos de um local. E precisamos, dá pra fazer. Vamos fazer. A gente não tinha dinheiro, tinha vontade. E começamos de pouquinho em pouquinho, né? Correr atrás disso. Essa seria minha próxima pergunta, né? Quando que vocês entenderam que seria jogo? Né? Tipo assim, abrir uma cervejaria. Então foi nesse momento. Quando as contas começaram a aumentar muito. Aí, porque assim, aí você vai tendo volume, vai ter não sei o que e tal. E começa fulano falou que o Ari faz cerveja. Fulano falou que o Tony faz cerveja. Aí falou assim, mano, mas aí como é que funciona? Como que eu faço pra comprar, não sei o quê? Aí fala assim, porra, velho, precisamos entrar certinho, bonitinho, senão daqui a pouco vai dar problema. Sim. E aí nisso, eu fiz um curso em Sorocaba e vi algumas cervejarias lá e cheguei pra você e falei assim, cara, tem equipamento aqui que eu já fui em cervejaria que não tem. Igual eu falei, tipo, a gente realmente uniu.
Teve gente que preza mais, sei lá, por um fermentador melhor. Aí tem gente que prefere uma bomba melhor. Tá. Tem sanitização e tal. E eu falei assim, cara, eu fui numa cervejaria lá que tem registro, tem tudo. A única coisa que eu acho que a gente não consegue fazer aqui é porque é uma casa. E assim, na época a gente tinha até conversado, né, da história de fazer um brew pub e cervejaria. A gente teve essa discussão. Que aí, tipo, o brew pub, o registro dele, você só pode vender no local, você não consegue sair. Ah, tá. E aí eu falei assim, não, cara, a gente precisa de um espaço que aí a gente organiza e manda bala. E aí saíam procurando, que nem os doidos, né? Sei lá, foi um ano quase procurando balcão. Quase um ano. O local que a gente acabou alugando foi um local que um dos primeiros que a gente viu e não deu certo. Rodamos mais um ano e, por ironia do destino, foi o local que a gente ficou. Isso era por volta de que ano? Era 2019, final de 2019, acho que era. Cara, mais ou menos isso. Mano, 2019, tipo assim, vocês mal sabiam o que vinha no ano seguinte, né? Não, a gente, quando ninguém achou sabia, o local na e pegou o verdade. local, nós fizemos todas as reformas. Ah. Arrancamos parede, chão, Divisória. lixou o chão, arrancou divisória. Vapada pra tudo quanto é Mano, lado. vocês mesmo, né? Tipo assim, meteram a mão Sim, na massa pra seguindo estruturar. as indicações do Ari, o homem, né? Lá na cervejaria, muitas das coisas que a gente tem hoje na cervejaria, tudo foi a gente fez. Porra, que Só, bacana, acho que cara. tirando a câmera fria, Os fermentadores hoje que comprou, câmera fria. fermentador o pra restante- montar não, mas a lavadora de barril montou, a sala de braçagem montou, os Tá palitos. vendo, mano? Que da hora isso aí, mano. Vocês economizaram observa, a nota sabe, com de isso. processo. Sim. Eu também trabalho numa fábrica de produto de higiene e limpeza, então eu tenho conhecimento bastante do que pode fazer, o que não pode, onde que vai. Visito também muito chão de fábrica, então tem muita coisa que... Você vai pegando. E aí eu falava assim, cara, isso daí é só fazer isso. Aí os meus mano, não é só fazer isso. Aí vamos comprar outro assim, cara, se desenhar aqui, fazer isso, dá certo. Mano, esse olhar atento teu, isso aí é muito bacana, né? Tipo assim, uma visita de trabalho, você foi numa fábrica e aí você já pegou uma visão de como que... Tem bastante coisa que às vezes você fala assim, nossa, isso daqui dá pra fazer lá, replica. Às vezes você até melhora, dependendo do espaço que você tem lá também, resolve. Cara, e como que foi pra vocês passarem o ano seguinte, né? Porque em março de 2020 veio a pandemia, não é isso? E vocês já tinham acabado de começar lá, né? A gente já estava no processo de arrumar o local, a gente ainda não estava com as documentações abertas, né? A gente estava dando entrada na CETESB, do certificado de solo, e começou a andar. A gente ainda travou um pouco a documentação, mas a gente já estava com os fermentadores lá e com o espaço relativamente pronto, mas ainda tinha a parte de entrar com documentação, que foi exatamente quando a gente começou. A gente começou, evoluiu, acho que com 6 meses veio a pandemia. Puta merda. Mas os primeiras notícias de Covid, tudo mais, que nem tava muito... Sim. A gente tava numa loucura de reformar onde a gente tava e mudar pra onde a gente foi. Tá, porque vocês precisavam devolver o lugar onde vocês A gente estava estavam. fazendo os dois juntos. Nossa, tá, cara. Foi um mês que não dormia, não fazia o quê, tinha que ir lá e resolver coisa. Não, saia meu do filho devia trampo, estar com não sei um o quê. ano. Tem isso também, ele tava com um filho pequeno aí. Porra, que correria louca que devia estar sendo nesse momento, mano. Pelo sonho. Foi uma fase muito louca, mas que não dá pra pagar nada. A experiência que a gente teve, Não, é fantástica. crescimento, né? Nossa vida é pelas dificuldades que a gente passa, com esse Foi bom. Mas aí, indo pro que você falou, assim, veio a pandemia, mas a gente, de certa maneira, se deu bem, porque já tinha os equipamentos, estava tudo pronto. já estava tudo montado. Tava nessa parte meio correria, mas a gente tinha as pets e, cara, a gente fez muita entrega com muito álcool, com muita máscara, muita sacola sanitizada, né? Foi uma época... Mas o que não deixou fechar também foi muito isso. Muito isso, né? O uso dos growlers para poder manter ativa a operação, né? Pô, E era uma coisa que a gente não fazia antes, né? Foi meio que no meio do caminho ali que a gente estava começando a pensar assim, cara, como é que a gente consegue... Querendo ou não, sair de um espaço menor, foi para um espaço maior, você aumentou, como é que você consegue expandir mais? Vamos fazer garrafa, vamos fazer growler, vamos fazer isso e tal. Putz, o growler é mais fácil, dá para encher. Começamos, fizemos os testes e foi growler. Porra, tá certo, não. Que bacana que vocês conseguiram, né? A demanda veio e vocês conseguiram encontrar um jeito de seguir um caminho, né? Isso foi importante. Uma coisa que eu esqueci de perguntar pra vocês, cara, mas tipo assim, bom, primeiro episódio eu menciono, né? Eu tenho 3 grandes referências, né? Nessa minha parte de cervejeiro, né? O Tony é uma delas, o João da Bendita e a Joyce da Maltesa. Né? Pra mim, assim, tipo assim, eu aprendi e aprendo muito com vocês até hoje. Sempre que eu tô fazendo qualquer produção, eu lembro muito de tudo que vocês falam.
E aí eu queria saber de vocês, né? Tipo assim, vocês têm ou tiveram alguém que era uma referência, assim, tipo assim, porra, eu aprendi tanto com esse cara, mano. Tipo, se não fosse tal pessoa... Eu tenho. Assim, antes de juntar com o Ari, se eu não me engano, quando a gente ainda tava na República, a gente ainda tinha muito a paixão, né, fazer acontecer, a gente acabou conhecendo o tio Limonge, da SP330. Ah, que bacana. E assim, a gente, molecão, né, cheio de vontade de fazer breja, né? Algumas a gente achava que tava boa, mas com um especialista com ela na mão, enfim, achava uma falha em outra. A gente ainda envasava em garrafa, mas eu lembro que uma vez a gente num evento, acho que encontrou ele, você que é o cara da SP330, pô, legal, a gente tá querendo fazer isso. Tem uma garrafinha nossa lá, da APA, não sei o quê. A APA era uma cerveja ótima, muito boa, a gente já vendia muito, mas no processo de engarrafar ela não ficou muito boa, enfim. Posso levar na sua cervejaria, tomar? Pode. Eu falei, vamos lá. Ela é boa, mas acho que alguma coisa na engarrafa, mas ó, vocês querem vir aqui? Pode vir aqui aprender. Porra, vamos passar um dia. Ele chamou um dia, a gente literalmente passou um dia de princesa lá. Puta, e ele foi um cara que sempre abriu muito as portas, muitas portas. Então ele, assim, foi uma referência muito grande. Eu acho que é um dos caras mais queridos de Ribeirão, né, sim. cara? Sim. Agora, se for ver referência de pessoas que eu não conheci muito, talvez o Marcelo da Colorado seja uma referência pelo que ele tornou a cerveja artesanal aqui em Ribeirão Preto. Meio que ele que introduziu da Colorado, exatamente. Aham. É um puta de um trabalho pioneiro, né? Eu quando comecei, cara, como era um pouquinho antes, eu peguei muito vídeo de caseiro mesmo. Então tinha... Eu não lembro o sobrenome dele. Tinha um cara que chamava Alex, que fazia também cerveja, ele tinha uma cervejaria, postava as coisas no YouTube. Tinha o Daniel Dslack, que ele fazia breja com cerveja também. Eu acompanhei bastante as coisas dele. E aí fui fazendo, participando de grupo, discutindo. Então, tipo assim, quando eu comecei em si mesmo, eu tinha a curiosidade, mas eu queria fazer. Não, vamos lá, vou ver vídeo no YouTube, não sei o quê, e foi crescendo. E aí foi pegando material, foi estudando, fazendo as coisas. Tipo assim, quando a gente tá começando, né, o acesso ao cervejeiro profissional, ele não é tão fácil. Tipo difícil. Assim, pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu trabalhei numa loja que vendia insumos, então assim, lá eu conheci o Tony e conheci todos os cervejeiros de Ribeirão. Pra mim ficou fácil nesse sentido, mas tipo assim, antes disso, a referência que eu tinha, e pô, máximo respeito, né, era o Leandro do Cerveja Fácil e o Jamal, né, do Bispo, que até hoje ambos são uma puta de uma referência. O Jamal entra em novidades, pesquisa, né, o cara é bom, Pô, o cara é um cara bom, que eu sempre gosto de falar pra todo mundo que conversa cerveja, que é uma referência pra mim hoje, né, não de histórico, mas é o Franco da experiência. A cervejaria experiência. Sim. Matheus Franco. Matheus Franco. Ele é um cara diferenciado, né, que estuda bastante, muito do estilo belga, e ele faz muita coisa diferente. Então, é um cara que hoje sempre que posso, eu passo lá e dou uma conversadinha, aprendo muito, Sim. né? Aprender a gente não para de aprender, mas é um cara que eu gosto muito. Cara, ele sempre foi um cara extremamente gentil, muito atencioso. Nunca cheguei a trocar tanta ideia assim como eu troco contigo, nunca cheguei a trocar ideia com ele. Mas, cara, gente boa demais. O pouco que ele conversou, ele gosta de ser, viu? Já falou. Mesmo? Pô, não, mas eu gosto muito dele, cara. A vontade é de poder sentar e conversar mais. E todo mundo fala isso, né, meio? Que lá as cervejas deles são muito distintas, né? Assim... Sim, são estilos completamente diferentes. Ele tem uma Red Flanders, 2 anos num barril de vinho do Porto, Farmhouse Ale. A única coisa ruim que você não pode levar pra ir tomar em casa. Tomate, você me fala dessa. Tem tanta cerveja de panetone. De panetone, acho que até a Nordens tem uma aqui, né? Não, mas tem muita, eu não consigo nem lembrar, mas tem muita cerveja diferente. E diferente, que você não vai encontrar em nenhum lugar, assim. Até a Caia e a Nordens, que são conhecidos por ter cervejas diferentes, Brown Ale, assim, na região de Ribeirão, não consegue alcançar esse cara. Eu acho que vale a pena pontuar aqui, cara, uma coisa que... A gente tá no início, né, da nossa série, né? São apenas 2 episódios por enquanto, mas o que a gente está tendo aqui e o que a gente teve lá na Bendita, eu acho fantástico que é a gente não ter receio de mencionar outras cervejarias e mencionar que são referências. Porque, tipo assim, a ideia disso aqui é fortalecer o movimento, esse movimento bonito que a gente tem em Ribeirão, tá ligado? E, porra, mano, vocês são aqui de uma cervejaria de máximo respeito, mencionando outras cervejarias, tá ligado? Não, a gente não tem problema nenhum. Não, as cervejarias vão crescer mesmo quando a gente... Já tá crescendo bastante, né? Já é um mercado bom, até consolidado em Ribeirão. Mas a mudança de cultura é muito importante, né? Porque hoje a cultura da cerveja rápida, fácil, barata, a gente está muito inserido nela historicamente, e o negócio é beber muito
com pouco dinheiro, rápido e ficar, não, beba menos, beba melhor. Você consegue aproveitar mais, você tem uma conversa mais... A experiência sensorial você consegue lembrar de praticamente tudo que você conversou. Pegar uma cerveja e harmonizar com uma coisa que você tá comendo também é totalmente diferente. Sim. Tirando a história do, vou comer um churrasco, tomar uma breja e tal, e acabou. Mas você pegar e... Não que não seja legal de fazer isso de vez em quando, sim, né? Mas sim, faz parte da cultura, mano. Não precisa ser todo fim de semana, todo dia, É outra história. Pois é, mas cara, é isso, sabe? Eu acho que se a gente se une, né? Se o movimento permanece unido, eu acho que todos nós só tendemos a crescer, né? Não tenho porquê eu ficar brigando com alguém que às vezes eu vou me desgastar, ele vai me desgastar, sendo que a gente pode crescer junto. É muito mais fácil. Pô, você precisa de uma ajuda? Preciso, tal. Faz assim, assado. Cara, problema todo mundo vai ter, algum contratempo vai, então... Putz, me empresta um barril, ou faz um negócio, resolve. Não, realmente. Não tenho por que ficar, você se ferrou. Sim. Nossa, cara, imagina você não ajudar alguém prestando alguma coisa ou dando alguma dica com receio de, né, como meu concorrente, tá ligado? É como se fosse isso que fosse, cara, você não ter êxito. Quando o tio chamou a gente pra ir lá, a receita da California Peixe dele tava toda na minha frente. Não tem problema, porque eu quero ver fazer igual, né? Sim. A receita tá lá, a receita conhecimento, tudo e muda muito, né? Se você pegar a receita dele lá e colocar em outro canto, muda equipamento, eficiência, muda a água de onde tá. Sim. Então tem muita coisa que não vai... pode chegar meio próximo, mas não vai ser aquela coisa mesmo certinho. Não, exatamente. Pô, o Ari, Tony, e pensando assim em perspectivas futuras ou coisas pra esse ano, entendeu? Vocês têm alguma novidade? Nem que seja uma cerveja nova, não sei. Tem algo pra pintar? Cara, o bar foi uma novidade grande ano passado, né? Já uma baita novidade, mas acho que o nosso trabalho esse ano tá em fortalecer aqui o bar e trazer novidades mesmo, trazer coisas novas. A gente tem 22 torneiras aqui, né? A gente chama parceiros, a gente tem nossas... Até porque os nossos sozinhos a gente não consegue completar todas. Mas muito do que a gente está fazendo é tentar trazer novos estilos. Semana que vem aqui provavelmente já vai estar tudo certinho pra gente ter uma Smoked Scotch Ale, uma loucura que eu tava na cabeça de fazer uma house beer com uma loucura de fazer um Scotch. Só que eu tenho um pouco fermentador, eu falei, mas eu preciso de um defumado com um docinho, mas vamos fazer um junto? Vamos fazer um junto. E parece que tá espetacular. Agora é arredondar o gás dela e isso não pode dar certo. Mas a ideia é fazer mais. A gente tem colaborativas para fazer. A gente com a Nordians, que já está combinado, então trazer estilos diferentes. A cervejaria Dogtown é uma cervejaria que produz cigana lá na cervejaria Caia. Então a gente também está trabalhando com algumas novidades, alguns estilos diferentes. As garrafas também, mais ou menos, jeito para sair, né? Exato. Depois de muito tempo a gente tá saindo do papel. Nossa, mano, garrafa de vidro de fato. Porra, que legal, mano. Que da hora. Pasteurizada, bonitinho, pra poder atingir um bom maior. A imagem que é a Caia, né, a estrutura que ela tem, comercial, enfim, ela muito tendeira para a natureza, os rótulos eles trazem isso. A galera gosta de colecionar. Vou comprar essa garrafa porque eu quero ter ela em casa, botar aqui. E as garrafas estão muito bonitas, assim. Nossa, que bacana. Não, tipo assim, cara, a pessoa que fez a projeção disso aqui, ela arrasou demais, tá ligado? Se, tipo assim, se as garrafas forem tão bonitas quanto o bar de vocês, a pessoa que desenhou aqui e fez a arte daqui é a mesma que fez as garrafas, ela fez a Caia, então, a Camilita, mano. Camilita, vale a referência a ela. Tenho certeza que vai ser uma das garrafas mais bonitas que vocês já viram, cara. Que legal, que ela bacana. Manda bem pra caramba. O bom das garrafas é que vocês conseguem acessar um público diferente também, né? Tem gente que tem aquele negócio, né, com cerveja na garrafa, público, mercados e acessar outros lugares, né? Sim. Com o e-market hoje. Esse final de semana mesmo a gente participou de um evento que um dos comentários do pessoal lá falou assim: uma pena que não tem Aracaju. Eu falei assim, ainda não, mas quem sabe. Tá. Com a garrafa é um jeito que eu consigo chegar lá. Consegue acessar, pô, que ótimo, que bacana. Rapaziada, está chegando ao fim do nosso episódio, mas antes a gente vai entrar no bloco O Mestre Responde. Vamos direcionar essa aqui pro Tonizão. Tonizão,
A Caia tem 2 mestres. Né? 2 mestres? Dois é verdade. Eu tô acostumado a te ver lá, mas realmente o Ari manda abraços. Não, é mestre também. Então, as receitas são nossas, né? Então os dois mandam brasa, então. Briga de vez em quando, mas dá espetáculo. Tem até a briga faz brigo parte, com a minha né? mulher também. Tá certo. Galera do grupo Panelinha Cervejeira, que é um grupo com quase 400 cervejeiros caseiros, né? Não só daqui do estado de São Paulo, como de outros estados também. Lançaram algumas perguntas para que a gente trouxesse, né? Aqui nos nossos bate-papos. Uma das perguntas foi a seguinte: qual que é a maior dificuldade que vocês têm ao longo do processo de produção? Onde que vocês enfrentam o maior entrave, quando vocês têm? Nossa, vou pensando. Pode falar, pensa, porque... Não precisa ser um. Não, exatamente. Intercalar uma produção para poder reaproveitar uma levedura. Às vezes você planeja fazer uma receita e aí num dia, de repente, não tem o malte que você precisa. Hoje a nossa capacidade é muito reduzida, isso que o Ari falou é perfeito, porque a gente tem 5 fermentadores, a gente tem basicamente aí 9 estilos para fazer, a gente demanda volume, fazer estoque disso, e aí a levedura de uma não é da outra, então casar isso tá sendo um desafio, tá encontrando no meio do caminho. Disponibilidade também, enfim, de malte, né, insumo. Lúpulo tem faltado bastante ultimamente, é difícil você achar no bate-pronto, né? E a gente não tem um espaço grande para fazer, um estoque grande ainda lá dentro. Então acho que hoje, não só pra gente, provavelmente para cervejarias menores, né? Cervejarias aí que estão na casa de 3 a 5 mil litros de capacidade, a produção é um desafio. Isso é verdade, muito. Além disso também você programa, faz um planejamento tudo lá bonitinho e de repente no dia falta energia, falta água. A gente CPFL resolve às vezes trocar todos os potes da cervejaria, tipo, da rua da cervejaria. No meio da abraçagem. O bom é que, eles começam cedo. Então dá que você vai de começar e tá esquentando, acabou, já aconteceu 2 vezes. No meio do processo, acho que foi água uma vez. E a nossa caixa d'água ainda não tem capacidade de armazenar tanto. Uma macro cervejaria, tipo, porra, ela já tem um tanque lá com 1000 gerador de energia, quantidade de água disponível. Já tem um gerador de energia se caso faltar, não sei o quê. Então isso é uma coisa que a gente enfrenta pra caramba. Sim. E que atrasa o processo, né? Tipo, às vezes você perde um dia, era o dia ideal de reaproveitar uma levedura, era o dia que tinha disponível, de repente, de não começar a terminar. Então aí você tem que ir se ajustando. Tá. Eu acho que então é mais essa questão dos imprevistos, né? E casar os cronogramas de braçagem. Sim. A questão de equipamento também, já tem bastante gente que produz, a gente já teve bastante dificuldade com isso. Otimizar a produção, né, em equipamento. Hoje dentro do equipamento a gente consegue fazer ótimas, excelentes cervejas, mas o tempo às vezes ele acaba sendo inimigo. Por exemplo, a gente não tem um clarificador. Um filtro para clarificar a cerveja. Para clarificar a cerveja, tem como sem um filtro. Mas você precisa de tempo no fermentador. É bom que a cerveja ela até matura mais, com tempo mais, que ela demora, mas você pode decantar tudo e assim, as cervejas ficam bem límpidas, mesmo sem usar filtro, mesmo sem usar um reflock. Cara, a gente só usa correção de sal. Mano, ainda bem que ele entrou nesse ponto, que é tipo assim, né? Primeira vez que eu fui pegar uma produção com o Tony, eu tinha vindo aqui antes, tinha trabalhado aqui um dia, e eu servia a APA pra alguém. Aí eu cheguei lá na cervejaria e falei, cara, o que é que tu usa pra clarificar a cerveja? Ele falou nada. Só correção de sais. Eu falei, cara, puta que pariu, como assim, cara? Nem SC1 não vai? E a adição de sal não é a finalidade pra clarear. A finalidade é passar sabor, não, com certeza, mas ajuda. Dando sensorial no... Exato, a função é sensorial. Mas o cálcio e o magnésio, eles ajudam a flutuar, e a pressão com o tempo, né? E é o grande segredo. Mas aí, tipo assim, cara, isso ficou tanto na minha cabeça, porque quando eu faço em casa, essa é uma das minhas dificuldades. A minha geladeira, ela não gela tanto, e mesmo que eu use SC1, eu não consigo ter um resultado muito satisfatório de clarificação. Mas, mano, eu fiz um teste com correção de sais, eu ainda não fazia, mas depois que eu fiz isso, cara, foi impressionante, foi papum. Eu fiz a primeira correção de sal e a cerveja ficou, porra, cristalina de um jeito que nem o SC1 me trouxe, tá ligado? Um dos processos também que não sai tão caro. Não, muito barato. E que você consegue ter uma cerveja Muda a cerveja totalmente diferente. de um jeito louco.
Cara, a entrega do sensorial, também o sabor. Eu não sei se você se lembra, cara, eu te perguntei, mano, eu não consigo, a luculagem que o Tony usava na cerveja, eu já tinha usado antes. Eu falei, mano, eu não consigo entregar isso aqui. Aqui eu faço, lá os insumos são muito parecidos, mas, cara, eu não entrego isso de sabor nem de aroma. Foi a APA, né, também. APA, exatamente. Isso aí foi uma coisa bem da hora também que eu aprendi com o Tony. Valeu. Boa. Isso dá uma experiência enorme. Na época, acho que a gente queria até colocar mais equipamento. Não lembro o que era que queria colocar, comprar filtros de terra. Sim, sim. Pô, é muito caro isso, cara. Aí o filtro de terra, depois do filtro de terra, o Vitão da Maltos falou, cara, pô, eu usando os produtos de flutuação, né, acho que a Produz vende um, a SC1, então pra ajudar a decantar. Usei também, mas ajudou, mas nem... Mas não deu aquele resultado, assim, aí você fala assim, porra. Caro, foi estudando e Aumenta isso aí a custo. foi a melhor, bicho. Nem o WeFlow que vocês usam. Não. Cervejeiro caseiro, ó. Vocês já peguem essa dica aí, tá? Faz o Whirlpool lá bem feitinho, que você Bota deixa o tempo. O look em dia. Não, Fazer o crossfit. Pô, galera, então eu acho que junto com o final da nossa cerveja, a gente finda esse episódio, tá? Boa. Eu agradeço a vocês pelo tempo de vocês, pela atenção. Antes de finalizar, Claro. comentar uma coisa também que a gente acabou esquecendo. No final do ano passado, depois de alguns eventos, a gente, junto com algumas cervejarias menores de Ribeirão, Vale a a pena gente mencionar. conseguiu também abrir uma associação de cervejarias da macro região de Ribeirão Preto. Então hoje chama Cerveja em Rede, Cerveja. que hoje a gente está participando, o Que pessoal esse tem se ano unido. também vai vir com várias novidades e muita coisa para fomentar o mercado. Que ótimo. Inclusive, não sei se vai ter tempo ou não, o primeiro evento vai acontecer aqui na Rua de Baixo. Vai ser o primeiro carnaval que eles estão organizando. Serão 9 cervejarias que estão associadas. E vai ter um... Não, tem legal, tem papo com o Sebrae rodando para rodada de negócios. bacana, cara. Fomentar o mercado aqui também. Legal, bem legal. O rapaz da School of Rock, o Ricardo, também está ajudando a patrocinar, fazendo um monte de coisa. Então é uma coisa que está crescendo. Não, sem dúvida, e muito bem mencionado, cara, muito bem. Então, né, a gente vê como esse movimento nosso, né, a gente tá fazendo de tudo pra fortalecer. E né? de novo, igual você comentou, não é ninguém querendo furar o olho de um do outro, é todo mundo dando a mão e crescer junto. Exatamente. Porra, que bacana, cara, que bacana. Vida longa, cerveja em rede. Não, desculpa. Cerveja em rede. Cerveja em rede. Falei certo, então é isso aí. Exatamente. É isso aí, meus amigos. Ari, Muito obrigado, meu irmão. Prazer foi Felizão. nosso. Obrigado, foi um prazer Valeu, meu nego. sempre Satisfação ótimo estar com estar com vocês, cara. É isso aí.